A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, você está na CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2, mas seja muito bem-vindo, principalmente você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Por quê? Isso é uma vaidade pessoal do pastor Rodrigo? Não. Já notou que todo mundo pede para se inscrever e deixar o like? É que o algoritmo do YouTube é um programa. Ele entende a relevância quando as pessoas se inscrevem e deixam o like, e o próprio YouTube começa a espalhar esse vídeo para mais pessoas. É o próprio YouTube. Então vamos fazer o YouTube trabalhar para o reino. Faça isso, não só o meu conteúdo de Deus na internet. Deixa o like, se inscreva, que o YouTube vai espalhar a mensagem do Evangelho pela internet. E lembrando que nós temos um grupo especial. Você gosta de oração? Nós temos um grupo especial de obreiros que oram por todos os inscritos do nosso canal. Pode ter certeza, você está recebendo bênçãos que você nem sabe de onde está vindo. Há um grupo de intercessores aqui na cidade de Lages que oram pelos inscritos e assinantes do canal do pastor Rodrigo Gomes. E também lembrando, você pode se tornar um assinante da Catflix. A Catflix é o ambiente do cristão na internet, uma plataforma de inúmeros cursos, todos os cursos que você precisa para crescimento ministerial e fazer com que você se torne uma autoridade no ensino da palavra de Deus e também cresça em comunhão com o próprio Deus, você encontra na Catflix. Todos os cursos com certificado reconhecido pela CGADB, básico, médio, bacharel, curso de oratória, por apenas menos de R$1 por dia. Isso mesmo, R$ 29,90 você tem acesso a todos os melhores cursos ministeriais e eclesiásticos e também os slides da Escola Dominical Adultos e Jovens, desde 2011. São mais de 3.000 slides de ensino. Você encontra tudo ali e muito mais. Séries, entrevistas, cursos. Vamos conhecer a Catflix por dentro? Venha comigo, quero mostrar para você. Sejam bem-vindos à Catflix. Quando você se tornar um assinante da Catflix, você vai encontrar essa plataforma atrativa aos olhos, não é verdade? Não só aos olhos, enriquecedor para a alma. Descendo, você vai ver que já vai encontrar o curso de oratória com 50 videoaulas para que você possa dominar a arte de falar em público. Você vai encontrar mais curso de capacitação para professores, você vai encontrar o curso básico de teologia, curso médio de teologia, curso bacharel de teologia, todos com certificados reconhecidos pela CGADB. Depois você vai encontrar os slides dos adultos, dos trimestres, o atual e os passados, também os slides dos jovens. E sempre você vai ter um conteúdo novo. Semanalmente nós estamos alimentando a plataforma e você vai edificar a tua vida espiritual. Lembrando, toda essa riqueza, se fosse para eu cobrar o preço que vale, sairia em torno de R$ 4.300, mas é apenas R$ 29,90 por mês. Você terá acesso a todo esse conteúdo e se tornará um assinante anual da Catflix. Não perca tempo para que você possa estudar com a tua família. Você pode transmitir, você pega o teu notebook, coloca um cabinho HDMI e coloca na televisão, como você está vendo aqui, ó. Todo o programa, você assiste com a tua esposa, com os teus filhos, faz os cursos e vai ser uma maravilha. Seja muito bem-vindo à Catflix, o QR Code está na tela, também no primeiro comentário desse vídeo você encontra o link para acessar a Catflix. Deleite-se com a palavra de Deus, um ensino centro-bíblico de qualidade para que você possa crescer e prosperar na tua vida espiritual, ministerial, familiar, social e também crescer em comunhão com Deus. Que Deus abençoe, conheça a Catflix, seja muito bem-vindo. E agora que você conheceu a Catflix por dentro, eu quero te fazer lembrar que a Catflix tem projetos missionários. Nós temos um projeto de missões no país do Paraguai, sustentamos uma família lá, o missionário Guilhermo Acosta e a sua esposa irmã Petrônia. E também nós começamos hoje um projeto na África. Adotamos 6 crianças junto com alguns parceiros, irmãos, e os irmãos que se tornarem assinantes da Catflix, você nos ajuda diretamente com o projeto de missões na África, onde nós estamos adotando crianças para ajudá-las na manutenção do básico, porque lá, irmãos, eu vi um testemunho, uma criança morrendo no colo da mãe, ela perguntou para a mãe: mãe, no céu tem pão? Então nós não podemos ficar de braços cruzados e fingir que não estamos vendo o sofrimento das pessoas na África e estamos fazendo alguma coisa. Você que se torna assinante da Catflix me ajuda diretamente com projetos de missões
na obra de Deus em relação à salvação das pessoas. Além de você se edificar, você também ganha almas com o pastor Rodrigo. Então, seja muito bem-vindo. E hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2, que tem como tema a realidade do Deus da Bíblia. Vamos aprender que Deus existe, pela fé nós cremos nele, mas ele não só colocou, a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, ele colocou pelo seu Espírito esta fé dentro de nós, do coração dos humildes, que aceita o seu senhorio, mas também ele se revelou para a humanidade. Por meio da criação, experiência pessoal, ele se revela, ele interage com seus filhos. E vamos conhecer aqui teorias que existem no mundo acerca do ateísmo, do panteísmo, do deísmo, do teísmo. Vamos conhecer essas teorias e, acima de tudo, aprender que Deus existe, só existe um Deus, que subsiste eternamente em 3 pessoas. Esse Deus, lembrando que lá na Catflix tem o meu livro, que é um dos maiores tratados apologéticos para a defesa da fé sobre a Santíssima Trindade. Tem mais de 300 versículos e menções da Bíblia sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu ensino ali que a essência, a substância é a mesma, homoousia. Os 3 têm a mesma essência, porém funções diferentes e autonomia na decisão. E eu ensino lá que ele, por ser Deus, ele pode ser assim. Ele pode se autodividir, o verbo ser vivo, ter independência, o seu espírito ser vivo, independente. Ele tem poder, ele é Deus. Uma coisa é limitação humana. A minha mente não vai compreender como isso é possível. Outra coisa é potencial divino. Ele pode ser assim. Então, nosso Deus subsiste eternamente em 3 pessoas, interage conosco, está com a sua criação, entre a criação, mas nós vamos aprender aqui, tem teorias que acreditam que ele está na criação, está em tudo. Na água, na árvore, na lua, no sol, e aí já é uma heresia, vamos aprender lições preciosas. Venha comigo, nós temos aqui o nosso texto principal, está em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então tem que acreditar, é por fé. Nós temos aqui o nosso resumo da lição. A Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Então uma das fontes de revelação da pessoa, do Senhor Deus, é a palavra, é a Bíblia. Vamos lá? Objetivos: compreender a existência de Deus. Segundo, conhecer algumas ideias acerca de Deus. E terceiro, conscientizar de que Deus é amor e justiça. A nossa leitura bíblica em classe, Salmo 19, 1 ao 4, Romanos 1, 18 ao 20. Lembrando que você pode baixar os slides, na Catflix você encontra todos. Eu costumo dizer que quem baixa os slides aprende mais e ensina melhor. Introdução: aprenderemos nesta lição que Deus existe, é o Criador de todas as coisas e se revelou com amor para a humanidade caída. Ele é justo, ele é misericordioso. Então a humanidade já tinha, ele criou Adão e Eva para viverem eternamente juntos, mas o homem se afastou de Deus, desobedeceu, entrou em rebelião. E de lá para cá, ao invés de Deus, pela sua santidade, poderia ter eliminado a humanidade, poderia ter se afastado eternamente, deixar as pessoas morrer, depois ir para a condenação, não. Ele é justo, ele é misericordioso, elaborou um plano de resgate e não se ausentou. Ele procurou o homem caído, a humanidade caída, para fazer com que estes se reconciliem com ele. O nosso Deus é amor, é misericordioso, e veremos também nesta lição. Vamos aqui entrar na primeira parte da lição, Deus e sua existência. Primeiro tópico, Deus existe, letra A e letra B. Primeiramente, é por meio da fé que acreditamos na existência de Deus, seu amor e seu poder. Tem que ter fé, tá? O ser humano que é soberbo, orgulhoso, exaltado, com um olhar altivo, querendo olhar os outros por cima, achando que é superior, esse vai questionar, vai duvidar, ele quer prova científica, ele quer uma argumentação que faça a sua mente perceber coerência nas explicações, é soberbo, está cheio de si, não vai acreditar em Deus. É o que está acontecendo com a humanidade. Estão cheios de si. E aí querem provas reais. Lá nos Estados Unidos fizeram uma audiência
e chamaram Deus para a audiência. Se Deus existe, ele que venha se defender nessa audiência. Ora, irmãos, Deus é Deus. O homem sem Deus é o quê? Deus sem o homem continua sendo Deus. Deus nunca vai se rebaixar e ter que estar descendo para dar explicação. Eu estou com medo da humanidade, eu vou ter que ir lá me explicar, porque senão eles vão ficar questionando. Não, Deus é Deus. Deus sem o homem continua sendo Deus. Então o homem é tolo. Mas aqueles que são humildes, eles creem e aceitam a verdade da existência de Deus. Confere lá Hebreus 11:6, e eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 4:13. Paulo disse: porque eu criei, falei. É pela fé. Nós falamos porque cremos. Se a pessoa não acreditar, não tem como entender. Ela primeiro precisa abrir o coração com humildade, como uma criança. Eu creio. E aí o Espírito Santo vem para o coração dela e revela a verdade da existência do Senhor. E aí ela não só pela fé vai acreditar, mas vai provar pessoalmente, num relacionamento íntimo e real, a existência de Deus com Deus. Então, B. Deus tem 3 maneiras de se revelar ao homem, que é pela criação, por experiência pessoal e pela escrita. Confere lá Salmo 19:1, os céus manifestam a glória do Senhor, o firmamento a obra das suas mãos. Confere lá Gênesis 12:1, ele apareceu para Abraão. Ele, por experiência pessoal, ele se revela. E pela escrita, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A escrita que hoje nós temos é o próprio Deus. Ele se revelou para a humanidade também através da escrita. Então, Deus existe. Precisamos crer com humildade, depois um processo, um passo de cada vez. Primeiro, com humildade. Primeiro, ter humildade. Segundo, crer. E aí, o Senhor vai se revelar e nós iremos provar a realidade da sua existência. 2, vamos lá? A lição não é tão extensa, viu? Uma revelação geral. Letra A. A humanidade não tem desculpas para não acreditar em Deus, pois a criação perfeita e imensa revela a existência do Criador. Quem falou isso foi o próprio salmista e o próprio Paulo. Eu gosto desse texto de Paulo, Romanos 1:18-21, que ele diz que o ser humano é inexcusável. Está tudo aí, as coisas invisíveis, visíveis, a criação revela. E Paulo diz que o ser humano sabe, por meio disso, que Deus existe e decidiu não acreditar. Então, irmãos, é inexcusável o homem querer se desculpar querendo provas da existência de Deus. A própria criação revela a existência de Deus. Na revelação geral, 3. Uma revelação específica. Letra A e letra B. Deus se revela de forma pessoal. E as Escrituras mostram as inúmeras vezes em que Deus apareceu aos seus servos. Apareceu para Abraão, apareceu para Moisés. Eu tive o privilégio de conhecer ali a península do Sinai, Cades Barneia, o pé do Monte Horebe, aonde na sarça, Moisés deve ter visto muitas sarças pegando fogo, ali é comum. No termômetro ali, o guia falou pra gente, um egípcio chamado Ahmed, o Ahmed falou para mim quando eu estive ali no Egito, ele disse, olha, aqui chega a 50 graus no termômetro. E eu vi uma reportagem no Discovery que as sarças ali, elas liberam como se fosse uma resina, um óleo. E no forte do calor, quando chega no termômetro a 50 graus, que a sensação térmica passa de 50 graus, sarças pegam fogo. Moisés deve ter visto muitas sarças pegarem fogo, mas a Bíblia diz que ele via que pegava fogo e o que chamou a atenção dele era que não se consumia. Não era um fogo comum. Se ele viu sarças pegando fogo, que os próprios cientistas já provaram que pega fogo, aquelas sarças, ele via se consumir, mas aquela não se consumia. E aí quando ele chega perto para observar, uma voz que sai do meio do fogo. É uma teofania, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque a terra onde pisas é santa. É uma terra santa, sagrada. Porque Deus estava ali. Não é porque a região, na verdade, era a península do Sinai.
A própria palavra Sinai vem de uma deusa que era adorada, a deusa Lua, Sinear. Então, mas era porque Deus estava ali, porque ele estava na presença de Deus, e aonde Deus está, ele santifica. Então é nesse sentido que Deus fala, está na minha presença. E essas sandálias aí, alguns até acreditam que poderia ser um artefato egípcio, e aí representa o mundo e etc. Enfim, e tem toda uma questão cultural, né, também, né? Mas a verdade é que Deus se revela pessoalmente aos seus servos, e a Bíblia mostra e dá provas disso. Letra B, o poder de Deus também revela a sua presença entre os seus filhos. Confere lá Marcos 16 e 17, sinais seguirão os que creem. E também Atos 28, 4 ao 6, quando Paulo foi picado pela serpente, a história conta que as pessoas achavam que ele iria morrer, mas ele começou a ficar muito bem, e eles acharam que ele era um Deus. Na verdade, era o poder de Deus na vida de Paulo, neutralizando o veneno daquela serpente. Então, a própria pessoa do Senhor Deus e o seu poder revelam a sua existência e essa maneira de ele se relacionar pessoalmente com seus filhos e também por meio do seu poder. Nós temos aqui, parte 2, as ideias acerca de pessoas, da pessoa de Deus. As ideias acerca da pessoa de Deus. Primeiro, o ateísmo. O que é isso? A palavra ateísmo vem do grego e significa não há Deus. O a é uma negação. Assim como a palavra aluno, que quer dizer que não tem luz. Então, ateísmo, o tel, o ismo vem de sistema, né? Um sistema, um conjunto de ideias, de regras até mesmo. E o tei é tel, Deus. Então, o a significa não tem Deus. O ateísmo não tem Deus, ou não há Deus. Lamentável, né? As pessoas pensar dessa forma. Por que eu coloquei este homem aqui com uma venda nos seus olhos? Letra B. O Deus desse século cegou. Tá claro? Cegou o entendimento das pessoas e por isso o tolo diz que não há Deus. Olha, irmãos, está lá em Salmo 53:1, esse texto. Nós estamos falando aqui de quase 2.800 anos atrás. Os homens de Deus já tinham recebido pelo Espírito Santo a revelação de que os tolos falariam que não há Deus. E isso cresceu. Na verdade, a palavra ateísmo, eu sempre costumo dizer que a gente, por bondade e misericórdia de Deus, sempre tem algo novo para passar para a igreja, para os irmãos. E por que eu tenho essa segurança de sempre ter algo novo? Porque o Espírito Santo é infindável em inspiração e revelações. Então, o ateísmo, o Espírito Santo toca no meu coração, a gente faz muitas pesquisas, né? A gente vai atrás de informação. O ateísmo se popularizou no mundo depois da peste negra. Vai pesquisar principalmente a partir do século XV, da Idade Média, quando vem a peste negra no mundo, que alguns historiadores dizem que de 70 a 200 milhões de pessoas podem ter morrido. E aí, como a igreja tinha poder político e tinha aquela autoridade que todo mundo respeitava e dizia, né, a igreja imperial, e dizia, as pessoas acreditavam, não, a igreja tem poder. Teve alguns papas na época que se autodenominaram Deus na terra. Então as pessoas respeitavam, só que na peste negra eles depositaram toda a esperança na igreja e a igreja não pôde fazer nada. Muita gente ficou incrédulo na autoridade da igreja. E pela primeira vez no mundo surge de forma popular essa expressão ateu. Começou a se popularizar essa expressão depois da peste negra. As pessoas desacreditaram da igreja. E de lá para cá cresceu o número de pessoas e a Bíblia diz que são pessoas tolas. Diz o tolo no seu coração. E hoje aqui, com o pastor Rodrigo, na Catflix, eu explico para você por que existe o tolo. Paulo traz a revelação. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Então, por isso, existe o ateísmo. Vamos lá? 2. Panteísmo. O que é isso? O panteísmo, ou panteísta, acredita que Deus pode estar nas coisas criadas. Mas sabemos que isso é um engano. Deus está entre as coisas e não nas coisas. Aqui eu coloquei uma árvore onde eles meio que
seria como se fosse uma pictografia, né? Eu trabalho com cunha. Isso aqui é um trabalho de artesão, né? Com formão, etc. Isso aqui é algo moderno. Mas as pessoas acreditavam que a árvore tinha vida, a pedra tinha vida, a água tinha vida. O panteísmo é grande principalmente na Índia, né? Lá na Índia tem catalogado 330 milhões de deuses. Eles acreditam que tudo pode ser um deus. Lá na Catflix eu ensino, principalmente na matéria de teontologia, que existe, Deus ele é imanente e transcendente. O que é a imanência de Deus? Deus está entre a criação, não na criação. Só existe uma criação onde Deus pode estar e habitar, que é o ser humano. Agora, Deus não está na pedra, na água, na árvore, na estrela, no sol, na lua. Deus não está nos animais, não. Ele está entre a criação. Nós chamamos de imanência. Está entre a criação, porém não na criação. Tá? Então aqui o panteísmo acredita que existem diversos tipos de deuses, não só um Deus, ok? Mas isso é refutado pela Bíblia. Confere lá o Salmo 139 e 7. 3. Deísmo. O que é o deísmo? Letra A. O deísmo é um movimento onde muitos acreditam que Deus existe e criou todas as coisas, porém não interfere pessoalmente na vida e no dia a dia dos seres humanos. Então, o segmento do deísmo até acredito. Não, existe uma força, existe um poder que pode ser chamado de Deus, mas não interfere, o ser humano tem sua vida, cada um tem seu destino, e sabe-se lá o que vai acontecer depois da morte, ninguém sabe. Agora, se existe Deus, eles acreditam, se existe Deus, está muito longe, cada um por si, que vivam suas vidas. Então, esse movimento existe, nós sabemos que isso também é antibíblico. Por quê? Jesus falou que estaria conosco todos os dias, portanto, o deísmo é um grande absurdo. Confere lá Mateus 28 e 20, coloco aqui, né, uma representação, está conosco. Ele mesmo diz, eu vos chamo de amigos, lá em João 15. A palavra amigo do hebraico shavê, que significa aquele que anda grudado, conectado. A palavra amigo no grego significa não eu, mas você. O A é uma negação, né? Migo vem de ego, eu. Então, quem é amigo se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. E Jesus disse, vocês são meus amigos. Estarei convosco todos os dias. Então o deísmo também é uma teoria herética. 4. Lembrando que a lição hoje tem 2 partes, a segunda parte com 4 tópicos, né? Teísmo. Aqui, irmãos, aqui tem que tomar cuidado, viu? A lição dá a entender que nós somos teístas. O teísmo, existe assim uma porcentagem pequena de teísmo na nossa crença, mas nós não nos autodenominamos teístas. Por quê? Você vai entender, porque nós não damos margem para imaginar que existe mais que um Deus, porque o teísta acredita em um Deus ou deuses. Então você não vê os crentes dizendo eu sou teísta, sou teísta. Existe uma margenzinha pequena que a gente se assemelha, mas o correto é o crente falar o quê? Eu sou monoteísta. Ponto. Só existe um Deus no universo. Então vamos entender algo aqui. A lição, que pena, poderia ter falado sobre isso, mas não falou. O teísmo é um conceito que acredita na existência de um Deus ou deuses. Aqui que está o problema. A lição deu a entender que nós somos teístas. Porque a lição vem dizendo que o teísmo refuta o deísmo, o panteísmo, o ateísmo. E aí o leigo pode achar, não, eu sou teísta. E sai dizendo, não, eu sou teísta. Não, nós não temos o hábito de dizer que somos teísta. Nós somos monoteísta. Tá? Só que o teísmo é acreditar que Deus existe. Quem é teísta acredita que Deus existe. Só que o problema é que não é acreditar apenas em um Deus só. O teísta acredita em vários deuses. Então aqui é um problema. Letra B. Creem que Deus criou todas as coisas e tem o controle de tudo, interagindo com a sua criação. Bem parecido conosco, né? Nós, cristãos pentecostais, isso aqui eu fiz questão de colocar, para quem não sabe, os slides é eu que faço mesmo, faço as interpretações. Nós temos autoridade para fazer a interpretação bíblica. Nós, cristãos pentecostais, não dizemos que somos teístas,
mas que somos monoteístas, pois só existe um Deus e não damos margem para pensar diferente. Se você for pesquisar na internet, você vai ver lá, teísmo, acreditar que Deus ou deuses existem. E nós não damos margem. Então nós não sairíamos, ensina o jovem aí, ó, não saia falando por aí que você é teísta. Isso pode dar uma margem para acreditar em vários deuses. Confere lá 1 Timóteo 2:5. Paulo diz, só existe um Deus. Ok? E a nossa conclusão, Deus existe, é o Criador de tudo, está entre nós e em nós. Eu achei também que a lição poderia ter colocado isso. Deus está entre nós e em nós. É o único ser criado por Deus que Deus habita. Porque o homem foi criado para ser templo e morada de Deus em espírito. Então é o único. Mas fora do ser humano, daqueles que aceitam ainda o senhorio dos senhores com humildade. Porque a Bíblia diz que tem muitas pessoas aí que vivem sem Deus no mundo. Sem Deus. Estão vazios. Né? Por isso que Jesus até disse em uma outra expressão, num outro momento, falou, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, quem não tem o Espírito de Deus, é questão de tempo para a segunda morte chegar para ele. Né? Então Deus existe, é o Criador de tudo, está entre nós e em nós, e pela fé cremos no seu reino eterno e amor infinito. Glória a Deus eternamente. Aleluia! E nós chegamos ao final da nossa lição de número 2. E eu peço que você possa receber toda a unção desta lição. Quero fazer uma oração contigo. Depois, finalizando esta oração, farei mais um comentário aqui, mas quero que você ore comigo para que a bênção desta lição venha para a tua vida e a tua família. Santo Deus, eterno Pai, nós cremos em nome de Jesus que o Senhor é o nosso Deus, existe, subsiste eternamente em 3 pessoas, e nós te glorificamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Pedimos que a revelação, a sabedoria e o entendimento contidos nesta palavra venha para o coração dos teus filhos, para que eles não sejam enganados pelos ventos de doutrinas que existem nesse mundo, mas para que fiquem firmes cada vez mais, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como ministro do Evangelho, é a bênção que a ti rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção e eu quero que você não esqueça, nós temos a Catiflix. Você pode adquirir as lições dos jovens dentro da Catiflix, lições de adulto, todos os cursos de teologia, tudo que você precisa para crescimento ministerial, espiritual, para você, para a tua família, com certificado reconhecido pela CGADB. Eu sou ministro aqui da nossa convenção, Santa Catarina, Assembleia de Deus, e estamos ligados à CGADB. Então, a nossa instituição de ensino é credenciada a certificar pela CGADB. Então, aqui você conhece a Catiflix, adquire todo esse conteúdo por apenas R$ 29,90 por mês. Você não encontra nada igual na internet que ofereça tanto por tão barato acesso. O QR Code está na tela, primeiro comentário da lição, você encontra o link também. Um forte abraço, fique na paz.